Boa noite a todos, os trabalhadores do Caminhando para Jesus e demais irmãos que participam desse encontro fraterno de aprendizado, de elevação espiritual. Hoje nós estamos realizando a 149ª reunião online e teremos, para nos brindar com a sua palavra, com o seu discernimento, o nosso irmão Bruno Filizola, trabalhador do Peixotinho. Eu pediria ao nosso irmão Rogério que fizesse a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, pedimos a sua ajuda e que nos ilumine para que a gente aprenda o que Bruno vai nos passar, informações tão precisas sobre o comportamento da gente em existências diferentes. Jesus, pedimos também que o Senhor nos ilumine para que a gente possa seguir esses ensinamentos de Bruno e na verdade, são os seus ensinamentos que ele está transmitindo para a gente. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixeis cair em tentação, mas não livrai-me do mal. Que assim seja. Devolvo a palavra a Sr. Luís. Assim seja. Olha essa prece, que é um bálsamo para nossas almas. Passamos a palavra ao nosso irmão Bruno, que vai nos falar sobre a arte de recomeçar, a história de Esther. Uma boa palestra para você, muita paz. Obrigado, Sr. Luís. Obrigado, Rogério e amigos do Caminhando para Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui conversando com vocês sobre mais um capítulo de uma série que eu gosto muito, de Leon Tolstói. Antes de compartilhar minha tela, eu queria mostrar para vocês, são 4 livros dessa série, tá? São ótimos livros que sempre contam histórias da época de Jesus. Hoje, especificamente, a palestra é sobre esse aqui, A Arte de Recomeçar. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar a falar sobre o nosso tema. A Arte de Recomeçar são histórias da imortalidade na visão de Jesus, naquela época que tudo era tão diferente, né? tão novo. E os evangelhos descrevem encontros belíssimos, registrados há mais de 2000 anos, porém esses encontros ainda são atualíssimos. Muito do que se fala sobre o que ocorreu há 2000 anos, ainda hoje a gente passa por isso. Mas será que outros encontros existiram com Jesus e que não foram relatados? Com certeza sim. Hoje a gente vai estar falando sobre esse livro, né, A Arte de Recomeçar, que foi ditado por Leon Tolstói, que tem essas 7 histórias. A história escolhida para hoje foi a história de Esther. Leon Tolstói nasceu na Rússia, né, foi um dos grandes nomes da literatura russa no século XIX, autor de vários contos de caráter espiritual e autobiográficos. Os mais famosos são Guerra e Paz e Ana Karenina. Tá? Ele era um pacifista, não acreditava em guerras, mas sim na reforma íntima individual. Vê, reforma íntima, já se falava, já tinha isso no coração. Ele era cristão, repudiava os dogmas impostos pela igreja. O cristianismo que ele pregava, que ele acreditava, era muito mais próximo do cristianismo primitivo, onde a religiosidade existia independente da denominação que você dava, né? Jesus não foi cristão, Buda não foi budista, isso tudo foram nomes que a gente deu para essas condições, né? para essas religiões. E esse livro especificamente, ele fala sobre reencarnação. Eu queria ler o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre reencarnação. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus fornece-lhes os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça,
faculta-lhes realizar, em nova existência, o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatar nossos erros através de novas provas. Ou seja, a reencarnação é presente no nosso dia a dia, é uma crença que a nossa vida é imortal. Nós somos seres espirituais que estão vivendo uma experiência mortal. Então, nós temos histórias e mais histórias e mais histórias que vão ao longo da vida, não, da vida espiritual, se encontrando, se melhorando, se aperfeiçoando. Aqui, eu queria contar uma história. A história de Esther. Mãe, aquela criança corria pela poeirenta estrada, com a velocidade que suas perninhas permitiam. O caminho era ladeado por rasteira vegetação e o céu era límpido e azul. A pequena vila, situada em verdejante vale, assemelhava-se a tranquilo oásis. A casa de floridas trepadeiras, agarradas à branca face, ainda estava muito longe. E aquele menino chamava e gritava: Mãe! Em frente ao fogão, a mulher voltou-se assustada. Gesiel, por que estás a correr como um doido? Ouves, mãe, ouves. Quando tu entenderes o porquê, tu vais entender o porquê que eu estou assim, falando tão rápido. Ouves. Sabes o tal profeta? O Rabi, aqueles que dizias que desejar conhecer? Pois bem, ele está na aldeia vizinha. Menino, como tu sabes disso? Eu peguei uma carona na carroça de Gediadá, e ele veio me contando. Faz 2 dias que Jesus está em sua aldeia. Lembras do coxo? Aquele a quem sempre davas comida? Ele curou-se, e foi só com uma conversinha com o Rabi. E o menino desatou a narrar histórias e mais histórias, sob o olhar espantado da jovem senhora. Mãe, escuta, por favor, escuta. Já pensou se ele cura Esther? Oh, filho, estás a sonhar novamente. Tua irmãzinha não tem jeito, nasceu assim, imóvel, muda, parece não nos ver ou escutar. Ela mal olha, ela mal mexe a cabeça. Mas ele pode curá-la, mãe. Ele pode, mãe. A mulher aproximou-se de uma das camas, fitando a criança com entristecido olhar. Que seria da filhinha quando se fosse? Desde o parto conturbado, há quase 2 anos, não se sentia a mesma. Perdera a saúde. Sem falar que o tempo excessivo para o nascimento provavelmente lesara o juízo da menina. Seus olhos nadaram em lágrimas. Não bastasse a doença da pobre criaturinha, enfrentava sérios problemas com o esposo, que desde então acentuara seu pendor pela bebida, imputando-lhes a responsabilidade do problema. Nos últimos tempos, o comportamento do esposo preocupava-a sobremaneira. Após o complicado trabalho de parto, febres contínuas, tosse com sangue sinalizavam séria doença. A jovem mulher intuía bem no íntimo que sua vida rapidamente se escoava. O que seria das crianças? O que seria de Esther? A menininha exigia tantos cuidados. Se ela, que era mãe, sentia nos ombros o peso da responsabilidade e do cansaço. Uma outra mulher provavelmente repudiaria tão alto, tão árduo encargo. O que ela poderia fazer? Buscando afastar o pensamento tão perturbador e triste, voltou-se para o menino. Vá tomar banho lá no regaço. Você está muito sujo. Eu estou vendo aqui que suas orelhas estão imundas. Mas e Jesus, mãe? Ora, Jesus resolvemos depois. Mas Gediadá disse que logo ele seguirá adiante. Precisamos seguir ao encontro dele. Escuta, mãe. À noite,
Como era de se esperar, o esposo não regressou. Fato esse já corriqueiro. As vizinhas alertavam da aventura extraconjugal do companheiro, mas nada podia fazer, temendo enfrentar-lhe o temperamento colérico instável, sem mencionar a dependência financeira. Assim calava, orando para que, em consequência, retornasse calmo ao lar. Aquela última ausência dele tinha sido terrível, com privações de alimentos e doença dos filhos, ela insone na cabeceira das camas, procurando aliviar os sintomas das crianças, orando a Deus por auxílio. Ao retornar, o jovem esposo descontou nos familiares toda a sua ira, surrando-a impiedosamente, virando a caminha da doentinha, e bradava, muito alto: Inútil, por que não morres? Tenho eu que me matar de trabalhar para sustentar um verme como tu? Ela não sabia o que fazer. A notícia da passagem do profeta, embora despertasse o seu interesse, evidenciava a impossibilidade de ir até ele chegar. A aldeia vizinha parecia-lhe distante. A enferma exigiria cuidados especiais, muita atenção, sem falar no fato de que o pai provavelmente se oporia, alheio que era das coisas espirituais. Em vários momentos, a imagem do Rabi formava-se em sua mente e ela riu. Ria sempre com isso. Ela não o conhecia. Será que a mania de fantasiar de Gesiel era contagiosa? Ela estava a imaginar o Rabi. Como ele seria? Balançava a cabeça, tentando afastar esses insistentes pensamentos, mas eles sempre retornavam à imagem do Mestre. Teria Jesus realmente os tais poderes? Haveria doçura em seus olhos e ternura em suas mãos? Entendimento e compaixão pelas dores do mundo? Será que Jesus era essa pessoa tão profunda? Ela não entendia a vida. Uns ditosos, outros penando amargamente. Porque Gesiel era forte como um tourinho, esbanjando saúde e vitalidade, e sua Esther, tão doentinha. Seria sua a culpa, como o marido não se cansava de repetir? O filho vier ao mundo em estrelada noite, mal sentir as dores do parto. Esther, ao contrário, dilacerá-lhe o corpo, em atrozes dores na hora do nascimento, como se imantada ao materno ventre, recusando-se a adentrar no mundo. Olhando-a, não raro sentiam inexplicável angústia, um medo imenso invadindo-a, como se aquela criaturinha indefesa, de alguma forma, pudesse atingi-la. Um desejo de fugir para bem longe, de abandonar tudo, sempre vinha quando ela olhava para Esther. Sentia-se cada vez mais fraca. Ela mal dava conta dos serviços da casa, a febre corroendo-a dia e noite, avisando-a do lento esgotar da vida. Aquela doença que ela não sabia, que não tinha cura, por mais chás que tomasse, pela toda a medicação que ela tomava, não conseguia. A doença estava extinguindo todas as suas forças. As lágrimas saíam pelas faces, pela pálida face, e a pergunta, 1000 vezes repetida, saía-lhe dos lábios em angustioso murmúrio: o que será das crianças? O que será da minha Esther? Nesse momento, a imagem de Jesus veio à mente. E uma pergunta surgiu no seu coração: o que faria Jesus em tal situação? Senhora, bom dia. Lindo dia, não vos parece? Meu nome é Jediadá. Eu sou o moleiro. Eu vim atrás do seu filho, pois ontem a gente conversou muito. Trata-se de um rapaz inteligente e educado. Eu pensei nele durante toda a noite, cheguei até a perder o sono.
E hoje, ao sair da estalagem, decidi-me. O menino mostrou tanta vontade de conhecer Jesus que me comoveu e vim buscá-los. Caberão todos em minha carroça. Eu já preparei, eu tenho aqui uma caminha que servirá para a tua filha, pois eu sei que tu e tua filha também irão vir buscar vocês três, e aqui é uma caminha que eu já preparei para que ela e que tu possas descansar enquanto a viagem vai andando. A gente vai andando, eu vou conversando com Gesiel até que a gente chegue lá na nossa casa. A mulher avaliou o homem. Tudo nele inspirava confiança, sem falar nos olhos castanhos que a fitavam com respeito e bondade. Havia gentileza e educação nos seus gestos e modo de falar. Ela pensava. E ela não se perguntou, momentos antes, sobre o que faria Jesus em seu lugar? Muito bem, senhor Geriadá. Iremos com o senhor. Mas como voltaremos? Ah, não se preocupe. Daqui a 2 dias trarei um novo carregamento, desta vez pequeno. Voltarão comigo. Um pensamento repleto de apreensão delineou-se na cabeça dela. Não tinha um tostão sequer, e muito menos víveres para a inesperada viagem. Ah, não se preocupe com isso, senhora. Ficareis em nossa casa. Meus pais são idosos e adoram conversar. Como podes ver, tenho víveres suficientes para todos. Faremos uma excelente viagem. Vamos. Os olhos da mulher enterneceram-se, e ela conteve a custo as lágrimas. Aquele estranho possuía a rara sensibilidade de auxiliar sem ofender ou causar constrangimento. Era evidente que percebera as dificuldades que enfrentavam e se antecipara, em tudo pensando. Nesse ponto, eu queria fazer uma pequena parada, só para a gente pensar nessa frase. A rara sensibilidade de auxiliar sem ofender ou causar constrangimento. Toda hora nós somos expostos, pessoal, a praticar a caridade. Como nós praticamos a caridade faz muita diferença. Às vezes, as pessoas que estão precisando daquela caridade se sentem humilhadas. Elas estão passando por uma provação. E cabe a nós auxiliarmos essas pessoas sem ofender, sem como aqui uma frase, sem causar nenhum constrangimento, entendendo aquela situação e fazendo a caridade com o coração. Não para parecer, não para mostrar que está fazendo, não é isso. Aquelas pessoas precisam de acolhimento. Então, vamos fazer sim caridade, sempre, sempre é a nossa missão. Entendamos como fazer isso sem ofender ou constranger as pessoas. Meia hora após, seguiam os 4 pela estrada. Deitada ao lado da pequenina, a moça meditava sobre o destino. Há bem pouco, julgava impossível chegar até o Rabi. No entanto, com a interferência de um desconhecido, teria a oportunidade de socorrer-se do amor do mestre. Será que isso era um acaso? Que serenidade naquele companheiro de viagem. Há muito não se sentia tão protegida e, ao mesmo tempo, inusitadamente livre, com a maravilhosa sensação de estar viva e com direito à felicidade. Abençoou intimamente o fortuito encontro do filho com o moleiro Xeriadá, que propiciou tanta alegria, tanta felicidade. Cada vez que a caravana, essa pequena carroça, ia chegando mais perto de casa, eles começaram a ver a casa ao longe. Ao chegar, a velha senhora, de cabelos claros e serenos olhos, e o ancião forte e risonho, receberam-nos como pessoa da família, alegres com a notícia que procurariam Jesus, passando a narrar fatos e a transmitir enriquecedores conceitos aprendidos do mestre, surpreendendo a moça com a elevação de seus sentimentos. A anciã
observando a criancinha acomodada ao colo da mãe, que pacientemente se esforçava para fazê-la engolir alguns goles de leite, interessou-se, indagando dos motivos de seu problema. Enfrentamos sérias dificuldades em seu nascimento. O parto foi longo e difícil. A parteira praticamente teve que arrancá-la de dentro de mim. O pai insiste que a culpa é minha. Credes que Jesus possa curá-la, minha filha? Sim. Somente ele poderá operar tal milagre. Tenho fé que sim. E a mãe de Jediadá avisou: vá cedo, acordem cedo amanhã, é melhor que você se recolha e vá cedo para lá, porque tem muita gente. Sempre que o mestre vem, chega muito cedo e tem muita gente ao redor dele. A mãe de Jediadá não se enganara. Embora fosse muito cedo, enorme multidão aguardava a presença de Jesus. O moço acompanhara-os, levando nos braços Esther, fitando penalizado o semblante pálido e abatido de Marta. Aguardando a chegada do profeta, Jediadá perguntava-se qual seria mais necessitada, a mãe ou a filha? Grande agitação anunciou a chegada daquele a quem esperavam. Jesus caminhou entre as massas, parando para escutar uns e outros. Seus passos dirigiram-se para Marta, ei-lo à sua frente. Tomando a filha dos braços de Jediadá, Marta estendeu a criança para o mestre. Curai-a, eu vos suplico. Jesus responde: sabes o que me pedes, mulher? Olha, à noite, mulher, na casa de Efraim, lá me hospedo. Quero falar-te em particular, pois bem diverso do que pensas será o rumo das coisas. Jesus ainda murmurou: convém que a acompanhes, Jediadá. Jediadá ficou impressionado. Como é que ele me conhece? Não sabia nem que Jesus conhecia o nome dele. E aí, Marta e Jediadá vão para a casa de Efraim. E Jesus, depois de palestrar com algumas pessoas, chamou Esther e foram caminhar, sentando no tronco, num banco do lado de fora da casa. Marta, queres a cura de Esther? Julgas que, se ela estiver em condições físicas satisfatórias, melhor se defenderá das vicissitudes da existência. Acertei. Senhor, esse é meu pensamento. Temo pela sorte da pobrezinha quando me for. Vais partir, Marta? Senhor, tudo indica que sim. Estou muito doente, tuço sangue, faltam minhas forças. E por que pedes por tua filha e não por ti? Marta desconcertou-se. Nunca havia pensado na hipótese de cura para si. Amas a tua filha, Marta? Sim, e temo pela sua sorte. Creio que tens medo de algo mais, Marta. Algo que está dentro de ti, que em vão procuras esconder, que preferirias não sentir. Por que ela te apavora? Devem ser meus nervos, Senhor. Moras longe daqui, mulher? Há um dia de viagem de carroça, mestre. Tivemos sorte. Jediadá trouxe-nos. Por acaso foi à nossa aldeia, carregando trigo, e generosamente nos trouxe até aqui. Sem ele, jamais teríamos chegado até vós. Marta, Marta, porventura meditaste que não existe o acaso como propugnas? Seria inconcebível que Deus, nosso Pai, deixasse ao sabor da sorte a existência de seus filhos. Tens fraca memória. Ao que me recordo, recorreste a mim, fazendo-me insistentes apelos e até perguntas. O que faria Jesus? Eu escutei as tuas rogativas, Marta, providenciando a tua vinda. Estranhas são as criaturas humanas. Acham que orar existe local específico, atitudes ensaiadas, formas convencionais. Ao pensar, Marta, estabeleceste o elo indispensável que une a criatura ao Criador. Ninguém fica sem resposta. Quando se crê desatendido, tudo se resume no fato de, vezes sem conta, as pessoas refutarem as intuições recebidas.
quando não expulsam com suas vibrações negativas os mensageiros que pretendem ajudá-las. Ao contrário, quando as coisas vão bem, atribui ao acaso as providências divinas. Aqui nesse momento eu queria falar um pouquinho, só trazer uma pequena reflexão sobre a prece, sobre o poder da oração. Aqui Jesus é bem claro quando ele diz que nós entramos em conexão quando oramos. Por isso a prece é tão importante. Por isso esse momento da gente parar, entrar em conexão com Deus, fazer a nossa oração, ter o pensamento direcionado para aquilo que a gente deseja, que a gente pede, que a gente está precisando. Claro que Deus não atende às nossas, muitas vezes não atende ao nosso apelo, porque a gente não sabe o que pedir, não sabe nem o que está pedindo. E Ele atende sempre com o que a gente precisa. E um outro ponto que a gente precisa pensar é se nós somos capazes de perceber toda a intuição, todo o soprar que a espiritualidade nos passa quando nós fazemos a rogativa da prece. Vamos continuar. Sim, o bom Jediadá, Jesus ainda fala, especialmente enviado, embora ele mesmo conscientemente não o saiba, para conduzir-te e a teus filhos. Os mentores espirituais tiveram um trabalho imenso para convencê-lo a bancar o intrometido na vida alheia. Ele nem dormiu naquela noite. Marta olhou o mestre nos olhos e viu que ele estava divertindo-se com a situação. Pobres tolos eram eles, que julgavam mandar em seus destinos ou considerá-lo ao sabor das incertezas. Pediste-me algo para Esther. Julgo acertado explicar-te as razões pelas quais desaconselhamos a cura de tua filhinha. Para tanto, recordarás a existência pretérita, uma especial, aquela que determinou os profundos vínculos entre ti e a que conheces atualmente como Esther. O Rabi, com encantadora simplicidade, explicou detalhes da multiplicidade de existências, de modo a preparar a moça para o que se seguiria. Depois, como que em transe, Marta mergulhou no passado. A planície se estendia a perder de vista. As árvores oferecendo aos viajantes o reconforto com suas sombras. O dia terminava e o crepúsculo descia suavemente. Solitário cavaleiro seguia pela estrada, a lento passo, ignorando as luzes que findavam. À distância, sua figura sugeria serenidade. De perto, seu semblante apresentava uma avalanche de emoções, retratadas nos escuros olhos e no rictus da amargurada boca. Raiva, impotência, ódio, uma insana paixão. Quando a madrugada derramava róseos tons no céu, o misterioso viajor adentrava a deserta cidade. Cuidadoso, guia o animal às escondidas e caminhando pelas ruelas até chegar a uma região nobre, onde os palacetes rivalizavam entre beleza e luxo. Na casa iluminada por achortes, o moço desviava dos vigilantes noturnos, atingindo facilmente a escadaria que dava ao altar superior, com a naturalidade de quem conhece o terreno. Parado diante de uma luxuosa porta, recuava e avançava, como se enfrentasse um sério dilema. Finalmente, entrou sem bater. Sobre o leito, entre almofadas, a moça dormia. Os longos cabelos escorriam pelos travesseiros, indumentária vermelha a cobrir-lhe as formas perfeitas e delicadas. O homem quedava-se a olhá-la, e a expressão irada, aos poucos abrandando. Depois do seu olhar, se direcionou para os alvos trajes em uma cadeira, bordados e rebordados, com fios de ouro e pedrarias. As vestes do casamento. A ira retornava aos olhos do invasor. Silenciosamente tomava as mãos uma das almofadas, existente no leito, pressionando-a contra o rosto da formosa adormecida. Lágrimas deslizavam pelo rosto másculo e bronzeado, mas a pressão não diminuía. Morre, morre, traidora. Se não és minha, de outro não serás jamais, jamais.
Em instantes, o corpo quedava-se entre as sedas. O jovem beijou os lábios da morta demoradamente, sempre chorando, acariciando aquele rosto. Voltaremos mais 6 meses. 6 meses antes, os jovens Esaú e Samara se encontraram. O jovem era de uma tribo hebraica, de formação tradicional, e que era preparado para assumir importantes funções, sendo tratado com especial deferência. Tinha um belo físico, inteligente e habilidoso nas lutas, nas artes marciais. Acreditava em um Deus único, estudar as Escrituras, jamais cogitando renunciá-las, sentindo repulsa pelos povos politeístas. A existência transcorria pacífica e serena. Os estudos, os jogos de guerra e as belas jovens da tribo, das quais uma merecia distinção: Raquel. Estranhamente, naquele dia, vários acontecimentos fizeram com que Esaú seguisse para o labor diário muito mais tarde do que o habitual. Tanto a mãe quanto as servas perderam a hora. E ele foi caminhando para o trabalho atrasadíssimo. Né? Foi quando ele percebeu uma caravana passando ao longe, em que havia uma cadeira sendo transportada por hercúleos escravos. Quem estaria naquela cadeira? Ele já estava atrasado mesmo, não ia notar mais que ele chegasse mais tarde ou não. E ele pensou, se eu andar um pouco mais, daqui a 2 horas eu encontro eles. Eu cruzo o caminho com eles. E aí, muito antes disso, a caravana parou no oásis para descansar. E aí, ele foi se aproximando, escondido nas árvores, para que elas não vissem. E ele viu uma linda criatura, a criatura mais bela que ele já tinha visto. Escondido ela estava tomando banho, e as servas estavam a pentear os cabelos, um vestido leve de seda branca, colada no corpo, delineando-lhe todas as formas. Elas saíram, as servas saíram na frente, e Samara andou mais devagar, coletando ramalhetes, coletando flores, e as servas chamando, vem Samara, vem Samara. E ele se escondeu, percebendo que ela ia passar próximo a ele. Eles se viram, eles se olharam, fitaram-se por poucos instantes, e Esaú colocou a mão sobre a boca de Samara, sussurrando ao mesmo tempo: não tenhas medo, não te farei mal algum, jamais te magoaria. Meu Deus, és a criatura mais linda do mundo. Vou retirar a mão. Fica quieta, senão acabam comigo, o que seria uma pena, pois pretendo casar-te contigo, bela estranha. Ao partir, Samara, indo em direção à cadeira, ela falou com os lábios a cidade que ela estava indo, prometendo de forma sutil um novo reencontro. Esaú voltou para a sua tribo em estado de graça. Amava, tinha certeza disso. A imagem de certa moça, Raquel, a quem prometera casamento, esvaíra-se. Como lidar com os costumes hebraicos? Seria justo desistir do amor, da felicidade? Como a tribo aceitaria a presença de uma pessoa de fora da tribo? Isso era contrário aos costumes. E para ele superar toda a aversão que ele tinha aos povos politeístas, todos na tribo notaram que algo havia acontecido. Em meio a lamentos e familiares, recriminações de todos, choro e trágicos vaticínios, Esaú seguira para as terras de sua amada. Embora compreendesse as dificuldades a serem enfrentadas, certamente as minimizara em sua análise. Os irmãos e o pai da moça, ao chegar lá, entrando, percebeu logo que aquele local era completamente diferente do mundo que ele vivia. Ao entrar, ao falar com a família, os irmãos e o pai da moça indignaram-se, e os servos lançaram-no à rua sem a menor cerimônia. Fora daqui, atrevido! Naquele instante ele resolveu aguardar, pois havia percebido que Samara não ficara indiferente. Ela apareceria.
Então, ele procurou um lugar para ficar ao redor da cidade e encontrou uma caverna, onde ele lavava as roupas, ele esperava pacientemente. Após 5 dias, ele já estava agoniado, em dúvida: será que ela viria? Será que ela não viria? E então, Samara aparece, ele escuta vozes familiares. Samara aparece, encontra-se com Esaú na caverna onde ele havia permanecido, sob o olhar protetor das 2 criadas de confiança. Vários dias de encontros se passaram. No entanto, a moça se recusara a partir com o rapaz, alegando não conseguir viver longe da família e com medo de ser maltratada pelo povo de Esaú. Como não podia deixar de ser, o namoro foi descoberto. As servas duramente castigadas, e o rapaz voltou para sua aldeia. 2 meses se passaram sem que o jovem conseguisse tirar Samara da cabeça. Ele achava que conseguiria, mas o amor cada vez mais forte puxava a cabeça e preenchia a mente dele. Ele retornou à cidade da moça para uma nova tentativa. Dessa vez ele encontrou a jovem entristecida, pois o pai acamara-se de desgosto e ela resolvera acabar em definitivo o namoro, aceitando um noivo selecionado pelo pai. Esaú desesperara-se. Julgava-se traído pela mulher amada. Queria ver dela o mesmo desespero seu, a disposição de cometer loucuras em função do amor. Um Esaú completamente desatinado, com desejos de vingança contra tudo e todos, deixava a terra dos gentios. Enquanto isso, a moça aceitara o matrimônio imposto, descobrindo no noivo uma criatura bondosa, portadora de nobres qualidades. Em incomum diálogo, expusera ao homem eleito o frustrado romance, usando de sinceridade, pedindo ao noivo paciência, asseverando-lhe que o honraria, havendo a futura possibilidade de amá-lo. Na verdade, a jovem decepcionara-se com o comportamento de Esaú. As suspeitas quanto à inexistente traição indignaram-na. Não desejava magoar os pais, a família. Além do mais, restava uma indignação. Seria amor ou simplesmente uma paixão? Mercadores trouxeram a notícia das núpcias. Após o assassinato, o jovem retornava para sua aldeia. Julgava ele que o assassinato, a paz retornaria ao seu coração, descobrindo tarde demais que se enganara terrivelmente. A lembrança da jovem o atormentava e ele se questionava: por que fizera aquilo? Como poderia viver agora? Na angústia, uma forte tempestade acontecendo na região, ele forçou o cavalo ao despenhadeiro, dilacerando o corpo nas pedras, julgando assim serenar o coração. Anos depois, ao tempo de Jesus, renasciam Esaú como Ester e Samara como Marta. A bondosa e paciente Raquel como Jesiel. Uniam-se sob o mesmo teto os personagens da tragédia de outrora, perseguindo o inevitável reajuste. Marta sentiu-se como alguém que desperta de um longo sonho. Marta ainda sentia as emoções da regressão. Ester, sua filhinha, roubara-lhe a vida. Então era Esaú. E ela, pobre dona de casa, fora aquela jovem lindíssima, com servas e joias. Começou a entender por que a criança nascera tão penosamente, como se a recusasse no papel de mãe. E Jesiel, o filho tão amoroso, fora Raquel que amara sinceramente o jovem Esaú. Mestre, o que significam tais lembranças? Para entender o presente, Marta, faz-se-me Ester conhecer um pouco do pretérito. Ester traz no corpo físico as sequelas do ato perpetrado contra a própria vida, sem falar nas culpas oriundas da violenta agressão contra aquela que se chamava Samara. Dilacerando o próprio corpo, determinou os defeitos físicos do momento e talvez de encarnações vindouras. Não pretendo curá-la, pois estaria privando-a de valiosa oportunidade de aprendizagem e mudança. Nesta criança vive o mesmo Esaú revoltado de antes. Somente não exterioriza devido às limitações físicas. Pessoal, aqui nesse ponto,
Muitas vezes a gente não entende o que acontece, né? O porquê que a gente passa por determinadas provações aqui nesse nosso momento. Por que crianças que não, em tese, não devem nada ao mundo, acabaram de nascer, nascem com tantos defeitos, nascem com dificuldades, já no comecinho da vida. A reencarnação, ela nos traz essa explicação, essa luz, a certeza de que nós não somos aqui, que aqui é apenas um pedaço, que nós não nos resumimos a isso. A certeza que nós temos um passado que nos acompanha e um futuro lindo que cabe a gente construir na direção da nossa melhoria. Mas, mestre, vou-me dessa vida. Provavelmente pouco tempo me resta. Quem disse isso, Marta? Porventura sabe mais que o nosso pai? Longos anos habitarás sobre a terra. Cuidarás de teus filhos e de outros que virão. Todos se casarão, mas Esther será só. Ao término de vossas jornadas existenciais, almejamos a reconciliação de almas que se feriram no passado e significativas mudanças afetivas em cada um dos envolvidos. Aqui, Jesus novamente traz o nosso livre-arbítrio. Ao término de vossas jornadas existenciais, almejamos a reconciliação, ou seja, buscamos a reconciliação. Cabe a nós lutarmos na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, para atingir o nosso planejamento reencarnatório. Aprendermos a ouvir as inspirações e, com o nosso livre-arbítrio, seguir em frente com a nossa vida. Como farei isso, Jesus? Sou uma pobre mulher, ignorante. Marta, depois do que presenciaste de anterior existência, persistes nessas bobagens? São crenças sem fundamento, transmitidas e incorporadas a gerações, preconceituosas, injustas e cômodas para os que não desejam crescer. Mestre, Marta, quando deixarás de crer no acaso? Gediadá? Jesus riu. Gediadá, Marta. Como dissestes, encontro fortuito? Assim te referes a teu futuro marido? Sou casada, senhor. Eras. Teu esposo descartou preciosa oportunidade, optando pelas ilusões mundanas. Sofrerás a perda, chorarás, mas Gediadá será excelente companheiro no futuro, auxiliando-te na recuperação moral de Esther, ou devo dizer, Esaú. Terei forças para tão difícil empreitada, Senhor. Certamente. Ora, Marta, ligando-te a Deus, pede com fé, mas deixa a Ele a atribuição de analisar tuas preces, destinando o melhor para a tua evolução espiritual, o que nem sempre coincidirá com as tuas aspirações imediatistas. Tu enxergas o presente, eu a eternidade. Não te esqueças de reunir a família para o evangelho e a oração diários, pois assim estarei juntando forças e intenções, potencializando o ato da prece. Aqui, pessoal, nós trazemos essa paz, esse trecho tão belo sobre a oração. Ora, ligando-te a Deus. Reúna a família para evangelho e oração. Ou seja, potencialize a tua oração. Esteja junto. Crie um feixe de luz quando você ora. Junte a família para que esse feixe forme um manto de luz ao redor da tua família, da tua casa, que ilumine o teu prédio, a tua região toda. E crê que Deus sempre vai te dar aquilo que você precisa para a sua evolução espiritual. Não apenas o que tu pedes. Gediadá, mestres, tende certeza. Não custou muito ao mundo espiritual convencê-lo a te ajudar. Seguiu as intuições superiores, apesar das dificuldades em entendê-las e aceitá-las naquela noite na estalagem, encaminhando-te a mim direitinho. Sente profunda admiração por tua figura de mulher e mãe, almejando alguém parecida para a companheira. Trata-se de afeto antigo, aquele que pranteou a noiva, morta nas vésperas dos esposais. Reencontra o amor perdido no tempo. Duvidas ainda?
Nesse momento aqui, a gente tem o reencontro do noivo de Samara, aquele a quem ela tinha confessado a paixão frustrada, que prometera amar. E que ele aqui mostra, Jesus aqui nos traz, que aquele era o verdadeiro amor, que agora, após várias encarnações, se reencontram. A viagem de retorno ao lar revestiu-se de conflitantes emoções. Alegria, pesar, perdas, ganhos, ilusões, verdades. Marta olhava o companheiro de viagem. Não havia nenhum carregamento de trigo, nenhuma entrega. Ele somente assim o dissera para não lhe causar constrangimento, julgando incomodá-lo com a volta. Das palavras de Jesus, a notícia da perda do marido era mais triste, pois ainda o amava, embora entendesse que não combinavam, desejando coisas diferentes e antagônicas. Ou seria apenas o medo da solidão com os filhos pequenos que ela sentia? Ao final do mês, Jediadá passou pela aldeia. As viagens repetiram-se periodicamente, até que, após o luto convencional, porque encontraram realmente o corpo do marido dela numa cova rasa, seguiram os três com eles. Gesiel adotou-o imediatamente como pai. Esther, embora não pudesse falar, enfrentou maiores dificuldades, somente parecendo acalmar-se quando ele contava histórias, muitas delas parábolas do mestre. Outros filhos vieram. Aos que comentavam a felicidade que tiveram em encontrar Jediadá, justo na hora do falecimento do esposo, louvando-lhe a sorte, Marta, sorrindo, respondia: sorte? Recordo-me de quando, sentada à soleira da porta, pensava em Deus, lamentando a impossibilidade de ir até Jesus, em busca da cura de Estherzinha, sentindo que a morte se aproximava de mim cada vez mais. Então meus pensamentos volitaram às esferas espirituais, e Jediadá foi-me enviado. Naquele tempo, eu orava muito, mas não dava ouvidos às intuições que me sugeriam agir, fazer a minha parte. Nossas orações jamais ficam sem resposta, mesmo que esta não seja desejada. Com pouco nos lembramos de agradecer. Por que haveria acaso ou simples sorte para nós, filhos de Deus? Anos depois, na casa repleta de crianças, filhos naturais e adotivos, Marta comentava com Jediadá: Jesus não curou Esther porque não seria bom para ela. Muitos poderão julgar que ele não teve o poder de fazê-lo, mas eu sei que, assim agindo, permitiu sua lenta transformação espiritual, somente viável, nesse caso, com o encarceramento da matéria. Eu, entretanto, obtive a graça de continuar vivendo, e todos os dias minha alma se internece com o amor de Deus e sua solicitude para conosco, seus filhos. Eu queria... Aqui termina a história. Né? Toda essa história tão bonita de reencontro. Reencontro de uma família espiritual. E eu queria ler aqui, rapidinho, o depoimento de Esther. Um dia, séculos atrás, aquela conhecida como minha mãe levou-me a Jesus. Viajei confortavelmente a seu lado, odiando-a por estar perfeita e bela enquanto eu, impossibilitado de amá-la como homem, disforme e preso a um leito, no corpo de uma meninazinha enferma e indefesa, bradava mudamente contra os céus que me haviam colocado em tal situação. Chamava-me Esther, mas eu era Esaú. O profeta não me curou. Nos braços de minha mãe, escutei sua gentil negativa e odiei-o. Estava inapelavelmente condenado ao encarceramento no corpo físico defeituoso. Tinha eu, então, 3 anos, talvez. A existência pretérita como Esaú falava muito alto em mim. 25 anos permaneci na terra. Logo após a visita de Jesus, acentuaram-se minha raiva, a revolta, o desespero, compreendendo a inexorabilidade do destino, atado para sempre a uma cama.
era ainda Esaú. Gediadá, amigo e benfeitor, trilhou os caminhos do verdadeiro amor, aquele que transcende os laços de sangue e supera as mágoas do passado. Como o odiei no começo. Ainda era Esaú, e ela, Samara. Com o passar dos anos, consolidou-se a encarnação como Esther, e lenta e gradativamente operou-se a transformação espiritual mencionada pelo Mestre. A doutrina do Messias, em palavras e exemplos de meu pai, repudiada violentamente no início, começou a penetrar minha alma ulcerada, suave e docemente, até que eu por ela implorasse, ansiando pela hora em que a família se reunia para o Evangelho de Jesus. Então, senti-lhes o amor, expresso no carinho com que me carregavam, nas mãos que me tocavam, nos beijos das crianças, minhas irmãs e irmãos. Marta, recordando o que o Rabi dissera, falava-me com naturalidade, como que se dirigia aos demais, como se eu pudesse lhe responder. Embora não pudesse falar, mentalmente formulava as respostas e, para meu espanto e alegria, ela costumava captá-las, e não raro as reproduzia. Ao abandonar o corpo que me fora abençoada a prisão, sentia-me Esther. Era Esther, filha muito amada de Marta e Gediadá. Finalmente havia me reconciliado com Samara e comigo mesmo. Esther. Esse trecho, esse retorno, né, que Esther faz, mostra mostra nessa história tudo que aconteceu a essa família espiritual, tudo que aconteceu em todo esse processo encarnatório do reencontro entre aquela história do passado, que não se sabe quando nem onde, e como esses espíritos foram encontrando foram se reunindo, todo o amor foi retomado. Entendam que Esaú amava Samara, e agora ele volta, continua amando Samara, dessa vez não mais como Samara, Esaú e Samara, mas agora como Esther e Marta. E o amor se mantendo presente em outra forma, de outro jeito, em outro momento, mas ali tem um amor muito forte. Em Marcos, capítulo 11, 24, por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já recebestes, e assim será para vós. No Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem dirige. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. A prece, pessoal, tem o poder de nos acalmar. Sempre que você se sentir desequilibrado, ora. Concentre-te em oração, para que possamos nos manter sempre equilibrados e em conexão com no nosso Mestre. Que Deus nos abençoe. Passa a palavra ao senhor Luiz. Muito bem, Bruno. Mais uma vez, nos brindando com uma bela história que reforça a visão do Espiritismo quanto à reencarnação. Na realidade, a nossa família é de Deus, não é consanguínea. Tanto é que houve esse reencontro por sermos irmãos diante do Pai, não é? E a vida é uma escola que exige sempre recomeço, os aprendizados. Quem está aprendendo está sujeito a erros. E com essa sua palestra, sua abordagem, é gratificante ver e confirmar essas existências que vão se prolongando para que nos purifiquemos e nos reconciliemos com os desafetos de outras épocas, né? Mas foi muito gratificante para todos nós, e eu pediria que você fizesse, por favor, a prece
de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, querido, Divino Rabi da Galileia, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui em presença dos nossos amigos, contando uma história, para escutarmos mais uma história, como tu gostavas de fazer, orientando-nos, captando os conceitos suaves e sutis que tu coloca em cada texto, em cada obra, em cada momento. Senhor, permita-nos, instrui-nos, ajuda-nos a perceber cada mensagem que você manda, cada intuição que recebemos dos nossos amigos espirituais. Escuta sempre as nossas preces, trazendo para nós aquilo não que nós queremos, mas que nós precisamos para sermos pessoas melhores, para ajudarmos esse planeta em transformação, para que possamos acolher o nosso amigo, sempre aqueles nossos irmãos que precisam de acolhimento, para que possamos entender a nós mesmos, tornando esse mundo, esse planeta um pouco mais humano, um pouco mais alegre, um pouco mais feliz. Ensina-nos, Senhor, sempre que a prece é o melhor caminho. Fazer com que sejamos capazes de nos concentrar em oração, independente do local, independente do lugar, no nosso caminho, no nosso recolhimento, e que possamos, através da prece, entrarmos em conexão com toda a espiritualidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Protege-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Agradecidos ao nosso irmão Bruno e ao Criador que nos deu esse momento tão brilhante de elevação espiritual, de entendimento e compreensão. Encerramos os trabalhos da noite de hoje, na sua primeira parte, pedindo aos irmãos em tratamento que mantenham-se harmonizados para que sejam beneficiados no segundo horário. Boa noite e muita paz para todos.